E agora recebemos com muito carinho a querida doutora Cláudia Raquin, que vai trazer o tema para a gente de identificação e os direitos dos alunos superdotados. A doutora Cláudia é advogada, especialista em direito educacional, especialista e pós-graduada em neurociência e psicologia aplicada. Ela é sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade. É palestrante, professora na área da superdotação, da dupla excepcionalidade, do direito educacional, autora do livro Superdotação e Dupla Excepcionalidade, pela editora Juruá, autora do blog Mãe de Crianças Superdotadas. E é um prazer estar aqui contigo, Cláudia. Muito obrigada. Eu te peço desculpas pelo nosso atraso. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Deixa eu compartilhar minha tela. Acho que ela não está sendo compartilhada nesse momento. Isso, agora foi. Mas ela não está entrando como compartilhada. Eu não estou conseguindo passar os slides, me desculpa. Eu teria que, talvez, porque eu transmiti da minha tela e eu gostaria de passar os slides por mim própria, mas não estou conseguindo passar os slides. E aí eu queria saber como é que eu faço, se eu interrompo e faço de novo aqui o compartilhamento, o que vocês sugerem? Se eu interromper e compartilhar de novo, porque não está passando meus slides. Eu vou interromper e vou compartilhar novamente, tá bom? Ou então eu entro na tela e vou falando por ela própria, vou entrar no meu slide, vou falando por ele próprio e vocês vão me assistindo. Pode ser? Então, meu nome é Cláudia Raquin, como eu fui apresentada. Não, ele não está passando, é só um minuto. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar da 4ª edição da Jornada Abramuti. A minha palestra vai ser sobre a identificação e os direitos dos alunos superdotados. O conceito de superdotação, ele não é estável, ele é polêmico, ele é controverso, está em constante evolução. Vários pesquisadores e teóricos se debruçaram sobre o tema da superdotação para tentar entender esse fenômeno e até hoje não se chegou a um consenso do conceito de superdotação. Existem várias abordagens e visões para tentar entender o que é essa coisa chamada de superdotação. Então, o que eu posso dizer? Que a superdotação não é uma doença, não é um transtorno, ela é um construto psicológico, um construto intelectual. Então, como tal, vou começar a falar primeiramente a visão da psicometria, que é a visão da psicologia. A psicometria é a área da psicologia que estuda a mensuração de comportamentos, de habilidades, dentre eles a inteligência. Aqui eu trouxe, na visão da psicologia e da neuropsicologia, o que a gente chama de curva de Gauss, que neste caso está medindo a inteligência. Segundo a curva de Gauss, seriam considerados superdotados os 2% mais inteligentes da população, aqueles que alcançariam o QI acima de 130, ou, a depender do teste, um percentil de 98% mais inteligentes. Então, pela curva de Gauss, o conceito aqui de superdotação está relacionado ao QI, pela visão da psicometria. Mas essa visão é muito polêmica. Então, tem outros teóricos que não acreditam somente o conceito de superdotação à questão do QI. Eles atribuem outros fatores e outras justificativas para considerar o que seria o comportamento superdotado. Deixa eu só dar uma olhada se vocês estão conseguindo me ver. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ver? Alguém consegue me responder para eu continuar a palestra do jeito que eu estou fazendo?
Ótimo. Então, eu vou prosseguir e peço desculpas pela interrupção. Outro teórico veio para explicar o conceito de superdotação, que é Renzulli, um teórico muito famoso, que em 1986 fez a teoria dos três anéis. Segundo essa teoria, que não está relacionada ao QI, seria considerada a superdotação o resultado da intersecção, que está aqui, de três fatores, que ele chama de três anéis. Uma habilidade acima da média em qualquer área do saber ou do conhecimento, a motivação e a criatividade, resultando num alto nível de produtividade. É o que ele chama de comportamento superdotado. Para ele, a motivação implica no envolvimento com a tarefa, na perseverança, na persistência, na dedicação. A criatividade, por sua vez, consiste na fluência, na flexibilidade, originalidade de pensamento, curiosidade e a possibilidade de abertura a novas experiências. Renzulli ressalta a importância de se levar em conta a interação entre fatores individuais, que seriam fatores hereditários e genéticos, e ambientais, que é o estímulo do ambiente. Então, o que isso quer dizer? Que a superdotação, sim, tem um forte componente genético. E também não vai adiantar só você carregar o componente genético, que é o potencial, que seria o potencial, se você não tiver um estímulo do ambiente, porque aí você fica somente com o potencial, e aí você não vai ter o desempenho e nem o comportamento de superdotado e não vai ter um alto nível de produtividade. Então, por isso que ele leva em consideração a interação entre esses dois fatores, genética e o ambiente. A gente tem uma cartilha que foi elaborada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que pode ser baixada gratuitamente pela internet, chamada Um Olhar para as Altas Habilidades. Segundo essa cartilha, o conceito de superdotado é o indivíduo que demonstra um desempenho superior em relação aos seus pares, em uma ou mais das seguintes áreas: habilidades acadêmica, motora ou artística, criatividade e liderança. Então, é o indivíduo que está inserido no seu grupo, que apresenta um desempenho superior em alguma dessas áreas, não necessariamente em todas as áreas, pode ser somente uma dessas áreas. E do ponto de vista legal, da nossa legislação, quem são considerados os alunos superdotados? Que a nossa legislação, então, trata de alunos superdotados. Para o MEC, a Política Nacional de Educação Especial, a pessoa com altas habilidades de superdotação é aquela que apresenta um notável desempenho e ou elevadas potencialidades em quaisquer um dos seguintes aspectos: isolados ou combinados. Então, novamente, ressaltando, não necessariamente precisa ter todos esses fatores para ser considerado superdotado, segundo a nossa legislação. Capacidade intelectual superior é aquela medida nos testes de QI. Então, QI acima de 130 seria considerado como uma capacidade intelectual superior, então superdotado. Uma aptidão acadêmica específica ou geral. Específica por quê? Porque pode ser que a pessoa tenha uma aptidão acadêmica em somente uma das áreas. Por exemplo, ela só é boa na matemática, na disciplina de ciências, na disciplina de história, ou nas humanidades, ou nas exatas. E ela não precisa ser boa especificamente em tudo para ser considerada como superdotada segundo a nossa legislação. Aquele que apresenta o pensamento criativo ou produtivo, que também vai na linha de Renzulli, a capacidade de liderança, talento especial para artes visuais, dramáticas, musicais e esporte, e também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Então, trazendo também aqui o conceito do que Renzulli abordou na sua teoria dos três anéis. Ao contrário do que se pensa, pode-se pensar, eu imagino, que não existem legislações para os alunos superdotados, porque, de fato, é um público invisível e negligenciado. Então, poderiam-se pensar que não existe legislação para garantir os direitos desses alunos, mas existem, e existe muita legislação que garante o direito dos alunos superdotados. Aqui eu trouxe uma compilação, que eu vou falar brevemente sobre ela, e ao longo da minha palestra também vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a gente tem a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, Resolução número 2 de 2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica,
Parecer 17 de 2001, Resolução 4 de 2009, Decreto 7.611 de 2011, Nota Técnica 4 de 2014 do MEC, Lei 13.234 de 2015, e uma coisa muito importante no direito educacional, que são as resoluções, deliberações, portarias dos Conselhos Estaduais e Nacional de Educação. Então, no direito educacional como um todo, isso em se tratando em qualquer tipo de necessidade educacional especial, a gente se vale muito, nós advogados e operadores do direito, de resoluções, de portarias, deliberações que são expedidas pelos conselhos tanto estadual quanto nacional de educação. Em nossa Constituição Federal, nós temos um princípio que é muito importante para os alunos superdotados, chamado princípio da valorização da capacidade humana. Segundo ele, que está no artigo 208, inciso 5 da Constituição Federal, tem direito a acesso ao nível mais elevado de ensino, segundo a capacidade do aluno. Olha que interessante, é a capacidade do aluno que vai determinar o nível que ele vai alcançar. Então, quanto mais capaz o aluno, maior será o nível que ele pode acessar. Isso garante a nossa Constituição Federal. Onde os alunos com altas habilidades de superdotação devem receber o atendimento às suas necessidades educacionais especiais. Os alunos superdotados são público-alvo da educação especial, assim como as pessoas do transtorno do espectro autista, as pessoas com deficiência, as pessoas com TDAH, transtornos de aprendizagem e outros transtornos, eles são alunos da inclusão. Como tais, eles devem receber a inclusão como qualquer outro aluno de inclusão na sala de aula comum, nas salas de recursos ou em outros espaços definidos pelo sistema, tais como os NAAS, que são os Núcleos de Atenção às Altas Habilidades e Superdotação, que foram instituídos pelo governo federal em algumas cidades e estados, mas já existem poucos hoje em dia, porque há pouco investimento nesses núcleos, que nele o aluno vai na sua escola normal, esses núcleos não estão relacionados às escolas, mas os alunos superdotados recebem no contraturno escolar atividades de enriquecimento ou de estímulo às suas áreas de talentos. Por exemplo, eu sou de São Paulo, e São Paulo não tem nenhum núcleo, nenhum NAAS. A gente teve no passado um NAAS que não atendia as crianças, não atendiam os alunos. Ele atendia somente os professores para fazer capacitação e formação desses professores para saber como identificar e lidar com os alunos superdotados em sala de aula. Mas não era um núcleo que atendia os alunos como a gente vê acontecendo em outros estados e cidades do Brasil. E interface com uma instituição de ensino superior. Então, existem algumas instituições de ensino superior, como o INPA, do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática Pura Aplicada, que o aluno faz a graduação, normalmente, e, ao mesmo tempo, ele pode fazer o mestrado e o doutorado no INPA. Essa mesma iniciativa, a UFF, Universidade Federal Fluminense, permite que ocorra. Nós temos a Universidade Federal do Paraná com um programa interessante que recebe alunos da educação básica para fazer projetos na Universidade Federal do Paraná. E a PUC de Minas Gerais, por exemplo, tem um projeto para os alunos superdotados da educação básica. Existem também no Brasil institutos relacionados à temática da superdotação que não são de iniciativa federal ou do governo, né? Seja ele estadual, municipal ou federal. São ONGs ou entidades privadas, e aqui eu posso citar o Instituto Rogério Stenberg, do Rio de Janeiro, que faz um serviço muito bonito com a comunidade carente, de baixa renda. Então, eles identificam os alunos superdotados, fazem programas de enriquecimento com eles. O Instituto Apontar, também voltado do Rio de Janeiro, ele abarca esses alunos superdotados, ele estuda com esses alunos, prepara esses alunos por 2 anos, para que eles prestem provas para conseguir bolsas em colégios de elite, colégios fortes no Rio de Janeiro. Nós temos o Instituto Smart também, que é uma iniciativa muito bacana, que prepara os alunos da mesma forma para conseguir bolsa de estudos, e existem vários estados brasileiros. Temos o Instituto de Criatividade e Superdotação no Paraná, que não somente faz avaliação, mas também faz oficinas de criatividade, atividades de enriquecimento, atividades pedagógicas com esses alunos superdotados. E o meu instituto, que é o Instituto Brasileiro, do qual eu sou fundadora, sócia fundadora,
Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, ele faz a identificação, avaliação neuropsicológica e terapias quando são necessárias para esses alunos. O que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação assegura aos alunos com altas habilidades de superdotação? Assim como qualquer aluno de educação especial, o atendimento tem que ser gratuito, a escola não pode cobrar nada por esse tipo de atendimento, passar por todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, inclusive ensino técnico. De preferência na rede regular de ensino, contando com serviços de apoio especializado. O parecer 17 de 2001 do Conselho Nacional de Educação indica que aos superdotados que quem deve, e aqui eu vou fazer um parênteses, mudando para quem deveria organizar os procedimentos de avaliação, de identificação pedagógica e psicológica de alunos com características de superdotação é a escola, ou deveria ser as escolas. As escolas deveriam saber identificar esses alunos para poder oferecer o atendimento educacional especializado para eles. Só que, na maioria das vezes, as escolas não identificam, não sabem reconhecer esses alunos, ou não querem reconhecer esses alunos. Então, os pais, aqueles que têm oportunidade, porque isso depende de condições financeiras, vão buscar avaliação externa, uma avaliação neuropsicológica, para provar que seu filho é superdotado, para exigir da escola a garantia de seus direitos. A nota 4 de 2014 do MEC, ela traz uma coisa bem interessante. Ela fala que não se pode considerar imprescindível a apresentação de um diagnóstico clínico por parte do aluno com altas habilidades, uma vez que o atendimento educacional caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico. O que isso quer dizer? A escola, ela não pode negar o atendimento educacional especializado ao aluno superdotado porque ele não tem o laudo ou porque ela não fez a identificação. Por quê? Porque a exigência de um diagnóstico clínico desses estudantes para declará-lo no censo escolar e para isso garantir-lhes o atendimento educacional especializado denotaria a imposição de barreiras a seu acesso aos sistemas de ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento de seu direito. É muito difícil para as pessoas, para a nossa população em geral, conseguir um diagnóstico, né? No mais das vezes, as pessoas não têm condições financeiras de arcar com esse custo. E aí passam despercebidos pela escola e pela sociedade. E aí vai ter implicações futuras na sua formação, no seu desenvolvimento, nos aspectos emocionais, eventualmente até mesmo acarretando problemas psiquiátricos. Existem diversas formas de atendimento educacional especializado aos alunos superdotados. Então, o parecer 17 de 2001, ele elenca essas formas de atendimento educacional especializado. Aprofundar e enriquecer esses conteúdos em sala de aula, devendo receber desafios suplementares em sala de aula ou nas salas de recursos, a aceleração de série e o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, também conhecido como PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado. Aqui eu trouxe como exemplo uma cartilha chamada Cartilha Saberes e Práticas da Inclusão, que foi elaborada pelo MEC. Para aqueles que se interessarem, pode ser baixada gratuitamente, com sugestões possíveis de serem trabalhadas com os alunos superdotados de enriquecimento curricular. Essa cartilha elenca diversas formas de atendimento em forma de enriquecimento curricular para os alunos superdotados. Salas de recursos. Nas salas de recursos, elas são salas que existem tanto, não somente para os alunos superdotados, mas para todo o público-alvo da educação especial, para oferecer o atendimento educacional especializado. Ele visa a complementação ou a suplementação do atendimento educacional para os alunos matriculados em escolas comuns, em quaisquer níveis de ensino. E aqui a LDB fala que os alunos superdotados têm que ser atendidos em escolas comuns, ao contrário do que se pensa, que deveria existir escolas especiais para os alunos superdotados. Não existe escola especial para os alunos superdotados, né? É uma iniciativa que é muito rara no Brasil. Conheço uma, para não falar que não existe, mas a ideia da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação é que esses alunos sejam atendidos em sala de aula comum, contando com essas formas de atendimento de educacional especializado. É obrigatória, a sala de recursos seria obrigatória para todos os estudantes público-alvo de educação especial no contraturno da sua escolarização. O problema
é que ela está ligada a uma escola pública. E são raras as escolas particulares que contam com salas de recurso, e também não são todas as escolas públicas que contam com ela. Então, os alunos superdotados que estudam na rede particular de ensino, as pessoas podem pensar, mas ele tem um ensino mais forte, mas ele não conta com as salas de recursos. Então, aqui é uma crítica que eu estou fazendo ao fato de que as escolas particulares também deveriam ter salas de recurso para todos os alunos da educação especial, não somente para os alunos superdotados. A aceleração de série é uma forma de atendimento educacional especializada para os alunos superdotados, prevista expressamente na LDB em seu artigo 59, inciso 2. Ela serve para que o aluno superdotado conclua em menor tempo sua escolaridade, mas ela não se aplica a qualquer tipo de aluno superdotado, a qualquer aluno superdotado. É necessário que preencha, pelo menos o meu instituto, para uma tomada de decisão de quem vai ser o aluno superdotado que vai ser acelerado de série, que ele preencha alguns requisitos. Quais são? Que ele tenha a identificação de sua superdotação, seja feita pela escola ou por uma avaliação neuropsicológica, que ele tenha um notório desempenho acadêmico, ou seja, um boletim tipo só 9,5, 10, e, muito importante para esse critério, maturidade socioemocional. Então, a aceleração de série não é aplicada para qualquer tipo de aluno superdotado. É importante ressaltar que uma forma de atendimento educacional especializado para os alunos superdotados não exclui a aplicação de outra. Então, o aluno superdotado, ele pode ser acelerado de série e receber enriquecimento em sala de aula. Ele pode ser acelerado de série e receber o PEI. Ele pode ser acelerado de série e frequentar as salas de recursos. Então, uma forma não exclui as outras. Existem duas formas de aceleração de série que podem ser feitas. A administrativa, que pode ser feita pelos próprios pais, de forma gratuita, onde ele vai apresentar o laudo ou a identificação da superdotação para a escola, vai exigir, então, da escola que a escola aplique as provas com o conteúdo da série que o aluno vai deixar de fazer, e, uma vez aprovado esse aluno nas provas dessa série que ele vai deixar de fazer, a escola monta uma ata, um dossiê, e vai encaminhar para a Secretaria de Educação do seu estado, para que ela examine e homologue ou não a aceleração de série daquele aluno. Então, é burocrático, ela tem que ser feita nos 2 primeiros meses do ano letivo, e às vezes ela é demorada. Então, ela é apresentada, tem as provas, a escola tem que fazer a avaliação, e depois vai para a Secretaria de Educação, e é o tempo da Secretaria de Educação que a gente nunca sabe se é um tempo que às vezes pode demorar 1 mês, pode demorar 2, aí passou o ano letivo, e o aluno superdotado ainda não tem uma resposta se ele foi ou não acelerado de série. Nesses casos, caso haja recusa da Secretaria de Educação sobre a aceleração de série, ou quando os pais não querem passar por esse trâmite, essa burocracia, eles podem contar com a aceleração de série judicial. A aceleração de série também pode ocorrer no âmbito universitário, em nível superior. Está prevista no artigo 47 da LDB, é um caráter não corriqueiro, é atípico, é extraordinário mesmo, para aqueles alunos que têm um extraordinário aproveitamento nos estudos, e aí ele vai pedir, desde que conste no regimento interno da universidade, que a universidade monte uma banca especial que vai aplicar provas, e uma vez aprovado aquele aluno, ele vai poder ter abreviada a duração de seus cursos. Então, é importante ressaltar um caráter não corriqueiro dessa avaliação para casos realmente extraordinários, a aceleração de série em nível superior. Na sala de aula comum, também os alunos superdotados podem contar com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, ou PEI, que eu imagino que nas outras palestras isso já tenha sido abordado. Então, assim como os outros alunos público-alvo da educação especial, os alunos superdotados também têm direito ao PEI, e é um documento obrigatório para o acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem do estudante de educação especial. Deve ser construído por todos os atores envolvidos no processo de escolarização do estudante, sendo especialista de educação básica o profissional responsável por articular e garantir a sua construção. Inclusive, o aluno deve fazer parte dessa construção do PEI. Na ausência desse profissional na escola, o gestor escolar deve indicar o professor responsável por essa articulação. O PEI deve ser construído com base no histórico de vida do estudante, uma avaliação diagnóstica de planejamento, acompanhamento e avaliação final,
e a avaliação deverá levar em consideração as especificidades, as potencialidades, as fragilidades, as áreas de fraqueza de cada estudante. E é direito da família ter acesso ao PDI sempre que solicitado. Por incrível que pareça, a gente tem um problema com o PEI e o PDI, que é assim, e não só as escolas não apresentam esse PEI para a família, mas também muitas escolas não sabem fazer o PEI. E aí, quando os pais têm condições financeiras, eles contratam pessoas que são profissionais formados e capacitados na educação especial para ajudar a escola a elaborar o PEI. Então, seria uma obrigação da escola fazer o PEI, mas nem sempre se consegue fazer o PEI. A gente tem uma lei que foi feita em 2015 que tratava da identificação, do cadastramento e o atendimento dos alunos com altas habilidades e superdotação. A iniciativa dessa lei ela foi super interessante, porque ela visava criar um cadastro para identificar todos os alunos superdotados do Brasil. Então, a gente tem o censo escolar, que serve para cadastrar todos os alunos público-alvo da educação especial, mas essa lei ela tinha a intenção de fazer um cadastro único para todos os alunos superdotados, para a gente saber o quê? Quantos alunos são, de quantos estamos falando, para fazer fomentação de políticas públicas, para fazer políticas de desenvolvimento das potencialidades desses alunos, e ela trouxe uma novidade, que a educação especial para os alunos superdotados valeria também para o ensino superior, porque até então isso não era expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Só que teve um problema. A lei foi linda, a iniciativa maravilhosa, esse cadastro seria muito importante para os alunos superdotados, para a gente saber de quanto estamos falando, há uma subnotificação dos alunos superdotados no Brasil, para fins de fomentação de políticas públicas, só que ela depende de um regulamento, da criação de um regulamento para criar isso tudo. E esse regulamento até hoje não foi feito. E quando os direitos dos alunos superdotados não são efetivados, o que fazer? A quem recorrer? Então, os pais dos alunos superdotados podem se recorrer e valer da Secretaria de Educação Especial de sua cidade ou estado, diretorias de ensino, núcleos de educação, supervisão de ensino, ou então procurar a Defensoria Pública de sua cidade ou estado, Ministério Público ou um advogado especialista em direito educacional para tomar as medidas extrajudiciais ou judiciais cabíveis. E, por fim, eu vou falar de um tipo de superdotado que, por incrível que pareça, ele existe. São os superdotados de baixo desempenho acadêmico, profissional ou pessoal. São chamados em inglês como underachievers, que é um termo, esse termo veio do inglês, né? Os underachievers são aqueles que, apesar superdotados, que apesar de terem um excelente potencial cognitivo, não apresentam bom desempenho acadêmico ou sucesso profissional. Eles existem, tá? E algumas hipóteses podem ser levantadas nessas circunstâncias, que são um ambiente escolar pouco adequado às necessidades do aluno, ou seja, pouco desafiador, o que pode resultar numa falta de motivação, mas essa falta de motivação também pode ser intrínseca do aluno, ou de autorregulação, problemas físicos, cognitivos ou emocionais. Essas duas últimas condições, que são problemas cognitivos ou emocionais, podem sugerir uma dupla excepcionalidade a ser melhor investigada. Então, uma das causas para o baixo desempenho do aluno superdotado pode ser uma dupla excepcionalidade, que é o tema do meu livro. Então, o que é a dupla excepcionalidade? É quando, além da superdotação, a pessoa apresenta algum transtorno do neurodesenvolvimento, da aprendizagem, do comportamento ou de personalidade. Então, eu termino minha palestra agradecendo a todo mundo que pôde e conseguiu assistir. Meu muito obrigada. Aqui eu deixo meus contatos, as minhas redes sociais. Aqui é a capa do meu livro, Superdotação e Dupla Excepcionalidade, publicado pela editora Juruá, em 2016. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Cláudia. Nossa, foi excelente. Obrigada. Muito feliz, muito agradada. Obrigada, tá? Por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. E a gente espera te encontrar em breve em outros eventos, enfim, conosco aqui, tá? Tudo de bom. Tá ótimo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez.
E agora, gente, a gente entra em minutos finais, né, encerrando a nossa jornada. A gente tem uma pergunta: os alunos com mutismo seletivo se enquadram em alguma necessidade especial do ensino do ponto de vista legal? O mutismo seletivo, ele não se enquadra em nenhuma necessidade especial. É óbvio que é uma criança que, a partir do momento que ela é laudada e com todas as vulnerabilidades que ela tem dentro do contexto escolar, né, ela é uma criança que requer algumas adaptações curriculares, e aí, de acordo com a especificidade de cada uma, o médico, né, o terapeuta que acompanha a criança, pode emitir um relatório explicando sobre o comportamental dessa criança e as necessidades que essa criança tem dentro do contexto escolar, ok? Bom, gente, a gente vai finalizar a nossa jornada. Os meus agradecimentos, principalmente, só um momentinho, filho. Os meus agradecimentos à Universidade Federal Rural, na pessoa da minha orientadora do mestrado, Ana Cláudia, que me ajudou, tá, com a curadoria dessa... Só um momentinho, filho. Que me ajudou com a curadoria dessa jornada. Foi muito importante as pessoas que estiveram aqui conosco. Eu tenho esse apoio dela, da universidade, do nosso laboratório. Eu te agradeço, Ana, por esse apoio. Quero agradecer a Lise, né, pela FIDS Consultoria. Quero agradecer ao Guilherme, do Pense Fora da Caixa. Quero agradecer a Laís, que esteve aqui com a gente durante e ainda está. Quero agradecer por todo o apoio que a gente recebeu aqui nesse evento. E agradecer a vocês que estiveram aqui conosco até agora. Muito obrigada e até breve nos nossos eventos futuros.